Contabilidade e auditoria, confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e um constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataque.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque, contabilidade e auditoria. Talvez seja o momento mais difícil de nossa vida. Já não tem mais o movimento desses mundiais, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, vai passar. E logo vamos sair dessa mais forte e consciente. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitão, faça a sua parte, estude, em casa e não se esqueça. Qualquer médico, você pode contar. Negócio de fortalecer a coragem. Então, o melhor tem contato com ação expressa, comunicação integrada, com disciplina, tomada com os produtos, publicidade, relações públicas, capitalização de comunicação integrada, pronta e preparada para operações de velocidade, para o nosso negócio, fazer uma parceria de sucesso, nosso site, condição de preço, para mais informações, santopreço.com.br, ou no telefone 33833. Sabe o que as pessoas preferem do médico? É que ela, além de consultas e exames, ela promove saúde e utilidade, uma circunstância com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos. O médico é o plano para você viver mais. Consulte o seu corretor do contrato com mais crédito com a médico. Você pode contar. Programa Sem Falta. Oferecimento praticidade do Estado de São Paulo. Com qualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Boa noite. Estamos começando mais um programa Sem Pauta pelo canal aqui no Facebook. Programa Sem Pauta, você nos acompanha em áudio e vídeo sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite. Vou pedir só para o nosso Gabriel poder desconectar o dele, né? O Gabriel Miceli permanece, mas o Gabriel... Isso, aí, obrigado, Gabriel. Você podendo participar através do nosso WhatsApp em 991230237, 991230237, você participando no nosso Facebook, mandando sua mensagem. Nesta quinta-feira, dia 16 de julho, temos o prazer de receber mais uma vez aqui o empresário, vereador da cidade de Pedro Toledo, advogado, Marco Melhado, que gentilmente participa do nosso programa. Obrigado, Melhado, pela participação. Boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, web companheiro. Boa noite, Michele. Boa noite,
Roberto Barroso. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bem. Também conosco nesta quinta-feira temos o prazer de receber aqui o empresário da construção civil, que não é vereador, diferente do Melhado, que não é advogado, é engenheiro, Roberto Barroso Filho, diretor da ENGE Plus. Obrigado pela participação, Barrozinho. Boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta nesta quinta-feira. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, Flávio, Marcos, companheiros de bancada. Vai ser um grande prazer conversar um pouquinho com todos vocês e com nossos ouvintes aí essa noite. Muito bem. Também conosco nesta quinta-feira, fechando a bancada, o advogado também, Gabriel Miceli, ele que é o embaixador do Politize. E a gente vai bater um pouco sobre também essas novas formas, né, de discutir a política, de discutir o Brasil, que eu acho que é importante, né? Nós percebemos que houve um hiato desde os caras pintadas, né? Isso em 92, Melhado, quando ingressou com o seu pedido de aposentadoria em 1992, né, ele já lembrava dos caras pintadas, né? E agora, com o Renova BR, com o Politize, com tantos outros movimentos aí que são importantes para a nossa geração, e o Gabriel Miceli, que é um jovem advogado. Gabriel, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta nesta quinta-feira. Seja bem-vindo. Boa noite, Flávio, boa noite, Marco, Roberto, a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que seja uma conversa muito proveitosa e certamente de salutar importância falar sobre a nossa democracia. Muito bem, mandar um abraço aqui para o Roberto Fraga. Boa noite, bancada, boa noite ao doutor Marco Melhado, como o Beni Marcondes, do Tutucão, também participa aqui, obrigado aí pela audiência. Queria começar pelo Barroso. A construção civil, você que tem uma experiência aí mais de 30 anos, né, ENGE Plus, Barroso? 32 e 35, 32. né? Tenho mais 3, né? Então 35, né? Você com essa experiência, na verdade, estamos aí vivendo um momento único na história do mundo, mas a construção civil, ela sempre acaba se reinventando. É lógico que o choque acaba impactando diretamente na oportunidade de novos empreendimentos, na venda, mas também é um momento de a pessoa começar a se adequar, porque nós sabemos que, às vezes, nesses momentos aí de instabilidade, é lógico que a pandemia ela vai muito mais além do que isso, mas sempre surgem boas oportunidades. E eu tenho certeza que a construção civil ela vem no seu ritmo, ela diminuiu, mas ela começa a retomar gradualmente. Eu acho que, aliás, a construção civil não parou, não foi isso, Barroso? É isso mesmo, Flávio. A construção civil foi enquadrada como indústria, né? Ela não foi paralisada. Porém, como você mesmo comentou anteriormente, as vendas foram muito prejudicadas pelas incertezas, né, do futuro. E até hoje nós não podemos cravar se essa pandemia vai acabar até o final do ano, se ela vai vir a segunda, a terceira onda e tudo mais. Porém, as pessoas estão mais seguras hoje na aquisição de um imóvel. Embora não tenha perspectiva, né, as vendas começaram a ocorrer não só na minha empresa, como outras empresas do Brasil e do estado de São Paulo. Eu tenho participado de várias lives com grandes empresas aí do Brasil, e o mês de junho foi um mês muito bom em termos de comercialização. Então, o mercado ficou realmente andando de lado, ficou parado aí março, abril, maio. Junho já começaram algumas vendas, e julho começou promissor, porque a vida continua, apesar da cautela e da incerteza. Todo mundo, quer dizer, pensa, não todo mundo, mas várias pessoas pensam em trocar o imóvel, para fazer um upgrade, outros separam, outros ficam viúvos, outros querem investir, e o imóvel sempre acaba sendo uma forma de investimento, ainda mais nesse momento aí que os juros são bem baixos, né? A aplicação tá muito ruim hoje, está 3%, 4%, 5% ao ano só, isso não levando em consideração a poupança, que é menos ainda, né? A Bolsa está indo bem, mas a Bolsa é um mercado de risco. Eu recomendo a Bolsa para quem conheça e para quem tem uma assessoria muito boa, né? Então, eu acho que até para investimento, para locação, passa a ser importante, né? A compra de um imóvel para locação, uma vez que você hoje consegue mais ou menos 0,5% do dinheiro investido como rendimento, e a aplicação hoje está dando 0,3%, 0,4% ao mês. Então, eu acho que está retomando com muita cautela, os lançamentos estão um pouco prejudicados, e mais para frente a gente comenta sobre os lançamentos, né? Bacana, muito bem. Mandar um abraço aqui para a Edjane, que também está participando. Edjane Vasconcelos, obrigado. Cláudia Duarte também, obrigado, Cláudia, pela participação. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Barroso, antes de passar para o Melhado,
porque você falou que em junho já foi bastante interessante, julho começou. O Melhado já passou aí na Ana Costa para assinar algum contrato lá daquele da Ricardo Pinto que você está subindo, ô Barroso? Não, ele está fugindo. Aliás, ele tem o vizinho. Aliás, ele tinha uma das salas lá. Ele tem sala em tudo quanto é lugar, o Melhado em Santos, sala comercial, né? Mas ele já passou lá para assinar um contrato lá, pedindo um apartamento lá na Ricardo Pinto? Não, falar nisso, eu tô com saudade dele, que eu não tenho mais encontrado ele no elevador, viu? Ele fugiu Programa ao vivo, 7h12, programa ao vivo é isso, eu já cobro logo ao vivo aqui. Melhado, não vai assinar lá o contrato lá para pegar mais um apartamento, Melhado? Tá difícil? Bom de participar do programa com você, que no outro dia a Polícia Federal e a Receita tá aqui, né? Então, mas... Como é que você vê esse momento da retomada aí? As coisas estão começando, é lógico que tivemos aí um PIB ainda muito baixo, mas depois de 2 quedas vertiginosas, começa a subir. Como é que você está percebendo esse movimento aí, Melhado? Eu percebo o Paulo Guedes mais animado como ministro da Economia, apesar que tem aquela CPMF digital, então não sei se isso dá um ruído de comunicação. Como é que você vê esse momento de retomada, Melhado? Primeiro, se me permita aí, eu queria mandar um abraço para o Roberto Fraga, para o seu Beneta, Claro. de Dani, que são aqui de Pedro de Toledo. É um prazer poder estar com vocês aqui participando. Eu vejo aí o Barroso está no segmento que eu entendo agora, um segmento bastante interessante, porque no primeiro momento da pandemia, quando tudo começou a acontecer, nos primeiros 40, 50 dias, eu estava dizendo para o Barroso agora fora do ar, a gente estava conversando, que eu adoraria ser CPF e não ser CNPJ, né? Se fosse CPF, você entrava em casa e ficava quietinho, né? Se você CNPJ, você tem um monte de gente que depende de você. Então, acho que a grande busca era por capital de giro, né? Todo mundo estava sem liquidez. E vender um imóvel, tentar vender uma sala, um apartamento para arrumar liquidez, realmente estava bastante complicado. Porém, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar mais seguras e começaram a ter esse capital de giro, mas, ao mesmo tempo, na insegurança disso tudo voltar. E aí, o imóvel, do meu ponto de vista, passa a ser uma aplicação segura, porque, como dizia, né, meu pai, como diz meu pai, o imóvel passa por guerra, passa por discussões e o imóvel está lá. Então, as pessoas começaram a perceber que investir em tijolo, né, como a gente chama, seria uma boa saída, e buscando essa questão do capital de giro ainda, mas o que vinha sobrando, começaram a investir em tijolo novamente. O que a gente tem conversado com alguns fundos, e até em virtude do dólar, com essa situação do dólar, você hoje começa a ter alguns fundos de investimento buscando essa área de construção. Eu vejo aí vai ter um deslanchar muito grande. E o que eu acho interessante, Barroso, se você me permite, Flávio, até passar uma pergunta para ele, é que a gente tem discutido bastante aí essa questão do home office, né? Então, eu entendo que a arquitetura agora dos novas moradias, elas começam a ter até uma arquitetura diferente, ou os prédios vão ter que ter aí um local para escritório, um escritório geral, ou um escritório dentro de casa, mas você percebe aí que eu gostaria de saber o que essa mudança de home office está influenciando aí na arquitetura dos novos lançamentos, né? Apesar que lança prédio de 500 metros quadrados, né, Flávio? Mas ó, foi muito bem observado, engraçado, para você ver. A tendência de uns 3, 4 anos atrás eram os imóveis compactos. Por quê? As pessoas tinham vida fora de casa. Então, as pessoas jantavam fora, conviviam em clubes, em várias organizações, entidades, iam para futebol e tal. E com essa pandemia, o conceito está mudando. Por que eu falo isso? Porque as vendas de imóveis de 4 dormitórios no Brasil subiram 68%. Agora, esses últimos 2 meses, né? Em maio, em junho e agora julho. Enquanto a de 1 dormitório, 2 e 3, em torno de 6% a 8%. Por quê? As pessoas hoje estão procurando um conforto maior dentro de suas casas. Exatamente isso que você falou. As pessoas estão procurando hoje um espaço para poder trabalhar, porque ninguém sabe se essa pandemia vai continuar, se vem outra pandemia. Então, o pessoal está valorizando mais
a casa, ele quer um conforto maior. Então, não só home office, um espaço para trabalhar, como também um ambiente que ele possa ver filme. Então, as pessoas estão escolhendo uns apartamentos maiores, com sofás mais confortáveis, com telas de TVs maiores, hotelão, estão procurando tecnologia, estão procurando apartamentos com sacada, com varanda, mais do que nunca. Quer dizer, já era uma tendência, agora acentuou mais ainda. Apartamentos, de preferência com vista livre, porque ele tem que conviver mais tempo em casa e ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nós percebemos que nós estamos vulneráveis a uma série de acontecimentos que fogem totalmente do nosso controle. E a casa, mais do que nunca, é um espaço que a gente convive e tem a chance de conviver mais no futuro, né? Cozinhas maiores, as pessoas estão preocupadas, por exemplo, em comprar um forno que possa servir de churrasqueira. O conceito está mudando, nós estamos em mudança desse conceito. É impressionante como as coisas mudam no decorrer dos acontecimentos, né? Foi muito bem observado. Perfeito. São 7h18. Deixa eu mandar um abraço aqui para Leda Maria Fonseca. Obrigado, Leda, pela participação. José Augusto do Rosário também participando do programa. Obrigado, José Augusto, ele que participa aí do programa, e diz o seguinte: boa noite a todos. Saudações aos meus amigos participantes do programa, Barroso e Melhado, e os meus respeitos a esse jovem líder, Gabriel Miceli. Obrigado pela participação. Miceli, como é que você enxerga essa questão hoje do desenvolvimento em termos de retomada da economia, segmento da construção civil? Qual o teu olhar com relação a isso? Eu estava ouvindo o Barroso falando sobre essa necessidade maior nesse momento dos apartamentos estarem preparados, né, para essa nova realidade, e me lembrei de um grande amigo que advoga em São Paulo, no escritório grande em São Paulo, e ele disse que a sede dele, eles entregaram o imóvel e estão todos trabalhando à distância, de home office, e é uma realidade, né? Acho que muitos escritórios, muitos advogados estão migrando mesmo para suas casas, e essa é uma realidade indiscutível que teremos que olhar para o mercado de outra forma, né? E ontem, Flávio, eu conversava com o médico infectologista, com o Evaldo Stanislau. Sim. Falávamos sobre a retomada, se era um momento de retomada mesmo das atividades, e ele está confiante, ele julga que nós estejamos próximos de uma vacina e que certamente nós estamos próximos também da retomada econômica. Acredito que estejamos todos ansiosos por esse momento de retomada das atividades atualizadas, né, e atentas às novas realidades que, como dizem alguns especialistas, é o novo normal, né? Legal, muito bem. Tem a participação também aqui do Jefferson Cesaroli, obrigado aí. Gabriel Miceli, jovem preparado, estamos juntos, está aqui o Jefferson participando. Ô, Miceli, me fala um pouquinho do Politize. Você é um embaixador. Como é que surgiu esse movimento? O que é esse movimento? Qual o teu papel enquanto embaixador aqui na nossa região? Legal, Flávio. O Politize, ele surge em 2015 com uma proposta de ser uma plataforma online para discutir a educação política, para discutir a melhora da democracia por meio da educação política. O Politize, ele nasce de um anseio do brasileiro por maior representatividade, ele nasce por conta de pesquisas que indicam o grau de baixa confiabilidade que o brasileiro tem na democracia, no sistema democrático, e ele entende, o Politize, portanto, que essa mudança ela só pode se dar através de uma maior conscientização do cidadão e de um reconhecimento das pessoas enquanto cidadãos e cidadãs. Acho que isso também é o principal, né? Muitos sequer se enxergam enquanto cidadãos. E então o Politize, ele nasce dessa forma, com milhões e milhões de acessos já na plataforma, agora em 2020, e nos últimos 2 anos o Politize, ele implementou um novo projeto chamado Embaixadores Politize, cujo propósito é retirar esse conteúdo do online para o offline. Então, ele formou pessoas que passaram por um processo seletivo, eu sou uma delas, eu passei pelo processo seletivo no ano passado, e o nosso maior objetivo é levar a educação política para qualquer pessoa, em qualquer lugar. O Politize está presente, se eu não me engano, em todos os estados da federação. Nós temos embaixadores distribuídos por centenas de cidades, e a nossa maior missão é essa, é despertar nos jovens o senso de pertencimento. E é muito importante a gente falar de política, Flávio, Marco e Barroso, porque eu acho que nunca ficou tão evidente como um momento como esse que nós estamos passando, a necessidade da política no dia a dia de cada um de nós. E eu não estou só direcionando críticas às formas como foi conduzida essa pandemia por governadores, prefeitos, pelo governo federal. Eu estou dizendo de um legado que o Brasil carrega
de décadas de descaso, e que nós estamos discutindo como uma medida básica de prevenção e combate ao Covid, lavar as mãos. E nós temos ainda uma parcela muito grande da população que não tem acesso a um saneamento básico. Se as pessoas não enxergarem, não entenderem que isso tudo é fruto de decisão política, elas vão continuar batendo cabeça e reclamando sem saber exatamente para quem e por que reclamar. Então, o Politize, ele cumpre esse papel fundamental de despertar nas pessoas a consciência de quão essencial é cumprir esse papel de cidadão e interferir nos rumos da cidade, do seu estado e do Brasil no geral. E você, como embaixador, você abrange em que área de atuação? Ou não tem uma área definida, Gabriel? Aqui, não. O Politize, ele tem uma série de palestras já montadas a nível nacional, então tem uma uniformidade no conteúdo que nós somos responsáveis por ministrar. Ano passado, nós ministramos palestras para mais de 500 jovens do CIE de Santos, e, basicamente, o tema central que nós mais discutimos com eles foi as fake news, que é uma discussão extremamente atual. Nós vemos o Supremo Tribunal discutindo isso, o Congresso Nacional discutindo regulamentação das fake news, e agora a Assembleia Legislativa com uma CPI instaurada para investigar as fake news. Então, nós discutimos fake news com os jovens para eles entenderem qual a gravidade dessa questão, né? Nós tivemos um caso muito infeliz e próximo de nós, que foi no Guarujá, uma moça que foi brutalmente assassinada, vítima de uma fake news. Então, o Politize, ele fala sobre isso, mas não só. Então, nós temos palestras que falam sobre o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, comunicação não violenta, ética e etc. São vários temas atinentes à democracia, atinentes à política no geral. Legal. Mandar um abraço para Ana Lúcia Teixeira. Boa noite a todos. Obrigado, Ana, pela participação. Como é que é isso, Barroso? No mundo hoje corporativo, no mundo rotariano, você que é um rotariano já há muitos anos, a questão hoje do desenvolvimento, da questão política, na questão da formação, na questão da preparação do jovem. Quando a gente fala da questão política, não é da questão partidária, né? As pessoas precisam desassociar. A questão partidária é uma coisa, a questão política, as condições políticas de uma nação, de um estado, do município, é importante a participação. Como é que você enxerga isso? Como é que são os debates? E para coroar, colocar a cereja no bolo, a questão das fake news. Quando é que a gente vai conseguir controlar ou contribuir para minimizar essa questão, Barroso? Bom, vamos lá, vou tentar responder aos pouquinhos. Então, o que eu acho que a política hoje, ela tem que ser feita com envolvimento direto da população. Não tem como um governante hoje ele assumir a responsabilidade de administrar, de gerir uma cidade, um país, um estado, se não houver o envolvimento, o comprometimento da população. E, para isso, eu acho importantíssimo esse trabalho do Politize, né, que é feito da informação, principalmente dos jovens. O Rotary tem jovens de 7, 8 anos, crianças, né, até 30 anos, que são os clubes de Rotary Kids, Interact, Rotaract, que eles discutem também essa parte política, estão envolvidos em política social, em política não partidária, mas em política da cidadania. Eu fico muito feliz de ver esses jovens da Associação Comercial de Santos, são jovens talentosos, jovens inteligentes, envolvidos. Guilherme Aparício, né? Guilherme Aparício faz parte lá, o seu filho faz parte lá também, não é isso? Não, vários. Marcelinho Teixeira, vai. Então, eu fico muito, assim, esperançoso de saber que esses jovens estão preocupados com o futuro do nosso país, da nossa cidade, que eles estão se envolvendo de uma forma apartidária, ou alguns até partidários, a parte política. Eu acho importante a disseminação, nós precisamos parar de não querer nos envolvermos com a política, porque nós dependemos do político para viver, não financeiramente, mas no mundo que a gente vive, se não houver político para que dê condições para ter uma vida boa, nossos vizinhos, nós mesmos, nós nunca vamos viver em paz. Como é que a gente almeja a paz se nós temos pessoas sofrendo do nosso lado, sem saneamento, que nem foi falado agora há pouco, sem educação, sem nada? Então, eu acho importantíssimo esse envolvimento da política. Eu acho que o Rotary cumpre esse papel totalmente apolítico, independente de quem seja, o partido que seja governante. O Rotary trabalha, o Melhado sabe bem disso, foi presidente também de Rotary e tudo. O Rotary trabalha em conjunto para fazer o que normalmente os políticos não conseguem
fazer, né? Voltando ao assunto das fake news, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu procuro não repassar nenhuma notícia que eu recebo. Hoje, o problema é que todo mundo é um pouco jornalista, todo mundo quer fazer jornalista, mas quer reportar alguma coisa, então acaba naquela afobação, às vezes nem por maldade, às vezes por maldade sim, mas às vezes nem por maldade, retransmite uma informação que não é verídica, que prejudica alguém. Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado com as fake news, e é um problema grande, ainda mais nessa época agora que nós vamos entrar em das eleições municipais, né? É verdade. 7 horas e 27 minutos, 7h27 desta noite de quinta-feira. Hoje aqui com o embaixador do Politize, o Gabriel Miceli, a participação aqui também do Roberto Barroso Filho, tomando sua aguinha ali, ele que é o diretor da Engie Plus, engenheiro, e o empresário, um mega empresário, vereador, lá da cidade de Pedro Toledo, Marco Melhado, que a gente fez participar do programa. Qual a tua visão? Você conhecia já o Politize, Melhado? E qual a tua visão com relação da inserção do jovem na política e as questões da fake news? Não só no mundo corporativo, mas também como no mundo político. Melhado? Eu venho acompanhando o Politize, tenho lido sobre isso, eu acho bastante interessante. Até porque é o seguinte, para que a gente possa viver uma democracia, nós precisamos dos três poderes trabalhando e serem equiparados, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. E o que você vê na grande maioria, no legislativo principalmente, é que as pessoas entram no legislativo muito mal preparadas. E isso é ruim para a democracia, porque você acaba tendo, na grande maioria das cidades, os executivos trabalhando sem uma... Não diria uma oposição, mas a oposição ela é salutar, mas uma discussão de nível do que pode ser feito, o que não pode, então fica muito complicado. Eu acho que assim, eu venho brigando por isso, trabalhando muito nisso, na capacitação das pessoas. A gente tem que capacitar as pessoas para que elas possam escolher. A partir do momento que ela está com a atuação política, não política partidária, mas política, como você bem disse, em relação ao seu município, que ela tenha capacitação, que ela tenha como escolher, como gerir, nós vamos acabar com os votos que são votos direcionados. Isso está na hora da gente acabar com isso. Eu sei que os políticos são exemplos da sociedade, não tem como você enfiar a mão numa caixa de laranja e tirar limão. Eles são os representantes do povo, é o que a gente tem e o que está acontecendo. Então, não dá para falar mal de político, porque ele é o representante, e a gente até troca, mas nós precisamos aí capacitar as pessoas, buscar pessoas diferentes, com pensamento diferente, mas a população como um todo, ela tem que estar preparada, politizada, para que ela possa escolher melhor, que ela possa trabalhar melhor nesse sentido. Legal, bacana. Tem uma participação aqui da Marcela, vou pedir para o Gabriel, nosso operador, colocar aí na tela a pergunta da Marcela. Obrigado, Marcela, pela participação. Boa noite. As políticas trabalhistas no período de quarentena estão sendo menos seguidas, diz ela. Qual estratégia podemos aplicar para evitar a defasagem do cumprimento da lei trabalhista? Ela pergunta para o Gabriel Miceli. Realmente isso está acontecendo, Miceli? Olha, trabalhista não é minha área de atuação profissional como advogado, mas basicamente, pelo que eu entendi, eu diria que as leis trabalhistas não estão sendo seguidas, trabalhador versus empregador, né? Todos foram pegos de surpresa, certamente ninguém imaginaria que viria uma quarentena que imporia a todos a necessidade do teletrabalho enfim, várias políticas foram implementadas, como redução do salário, complementação pelo governo. Eu acredito que tem os órgãos responsáveis por fiscalizar, os órgãos do Ministério Público do Trabalho, então são órgãos para receber essas denúncias, e qualquer pessoa que se sentir lesada, que de repente foi demitida injustamente, deve procurar seus direitos por um advogado trabalhista. Diria que é difícil para todo mundo, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores, porque esse momento realmente impôs desafios a todos nós, e essa fiscalização incumbe aos órgãos competentes. Muito bem. Quer complementar, Melhado, com relação a essa questão hoje do trabalho remoto em relação à legislação trabalhista? Eu acho que tem duas situações, né? A questão trabalhista ela vem mudando aí nesse governo do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, ela vem tomando uma nova postura.
Na visão empresarial, eu entendo que é importante que a gente faça isso, porque o nosso custo de contratação ele é muito alto, né? Pensando como empresário. Pensando como advogado, o que me assusta um pouco é que quando você passa para o trabalhador discutir com o empregador, nós ainda voltamos à questão da capacitação, nós não temos ainda um nível de trabalhador que possua essa força suficiente para discutir. Sem contar que ele, quando ele senta para discutir com o trabalhador, ele já leva nas costas os 13 milhões de desempregados. Então, ele fica com medo de discutir para não fazer parte dessa estatística também. É uma situação complicada. É fácil você discutir o empregador com o empregado num país hoje como os Estados Unidos, que a pessoa tem um nível diferente para discutir. Agora, nós enfraquecemos os sindicatos, né, de uma maneira geral, e deixamos para que o trabalhador discuta sozinho. Eu não vejo a força do trabalhador. Se você pegar empresários corretos, honestos, que vão estar discutindo, eu acho que aí começa a ter uma vantagem, mas você precisa equilibrar essa força. Eu acho que isso é muito bacana, porque quando você fala de empresários corretos, da questão de trabalho, na construção civil, não é muito comum, você acredita, aí o Barroso pode discordar, pode me corrigir se eu estiver errado, a construção civil, ela normalmente tem um alto giro, né, de mudança ali, porque termina uma obra, não tem continuidade, às vezes a construtora acaba dispensando, então acaba tendo um giro muito grande. Agora, na Engie Plus, você tem funcionários lá que já estão fazendo bodas de prata, né? Tem funcionários lá com mais de 20, 25 anos lá, Barroso? Temos vários, viu? Temos a Soraya, nossa secretária, o pessoal do escritório, que tem menos lá é a Eva, que tem acho que 12, 13 anos. As meninas começaram com 18 anos, né? Já estão quase avós lá, já tem 27, 28 anos de empresa. Na obra também nós temos funcionários de 25, 28 anos, que a gente procura manter, porque eles trabalham muito bem e eu acho importante uma empresa, uma construtora, quando ela está começando, é muito difícil ela conseguir ter uma qualidade assim, razoável. Por quê? Porque ele não conseguiu montar uma equipe perfeita, o teste da equipe, né? Se é que pode chamar a equipe perfeita, porque ele vai testando até conseguir montar um Dream Team. E nós demoramos aí pelo menos uns 15 anos para montar uma equipe boa. 15? Não é? Menos de 10 anos você não monta uma equipe porque você faz um prédio, você vê os problemas que ocorrem. Porque, por exemplo, você tem uma equipe de encanador. O encanador deixa de colar lá meia dúzia de canos. Você vai entregar o prédio, depois de 2 anos, você começa a ouvir os vazamentos, quer dizer, até você descobrir quem fez aquilo, onde errou, e aí vai, impermeabilização, não virou a impermeabilização direito, mesmo com fiscalização, o material, o ser humano erra, comete falhas, enganos, e até você conseguir uma equipe que trabalhe do seu jeito, com o mínimo de erros, você demora, você tem que mandar muita gente embora até conseguir peneirar para ter uma equipe boa, né? Então, esse é um dos problemas nossos, né? Vamos falar de coisa boa. Você tem um lançamento aonde? Na Ricardo Pinto, Barroso? Então, a gente já vendeu tudo? Prédio, na Ricardo Pinto, pertinho da praia, a gente ia lançar esse prédio em março, aí veio a pandemia, a prefeitura parou e não conseguia aprovar o projeto, aí voltou remoto, né, em casa, home office, não conseguia tirar as certidões. Bom, aí a prefeitura conseguiu acertar tudo, aí o fórum não abre para as certidões, aí o cartório abre, mas tem não sei quantos processos. Bom, resumindo, não conseguimos regularizar até hoje a incorporação para poder fazer o lançamento do prédio. Eu acredito que agora a gente consiga, aí no próximo mês, que só está faltando uma retificação de uma área de um terreno, porque, por exemplo, o terreno, dando um exemplo, tem 10 por 30, mas ele é regular, então dá 300 metros quadrados. Estou dando um exemplo hipotético. Só que na escritura precisa constar que ele tenha 300 metros quadrados. Quando não consta essa área total, tem que retificar. É coisa simples, tal, mas demora atrás. Demanda tempo. A gente que investe... A outra coisa que eu gostaria de falar, o Melhado talvez aí futuramente se candidate a prefeito, quem sabe... Prefeito, pré-candidato a prefeito em Pedro Toledo. Olha o sorriso dele, olha o sorriso.
Então, porque por enquanto é pré-candidato. Eu não consigo admitir que uma prefeitura analise todos os projetos complementares de um prédio. É a coisa mais retrógrada que eu já vi na minha vida. Em nenhum lugar do mundo acontece isso. Quer dizer, o que tinha que acontecer? A prefeitura tinha que analisar o projeto arquitetônico, sim, isso sim, não tem como abrir mão de analisar o projeto arquitetônico para ver se está dentro das normas, da lei. Depois, existe um engenheiro responsável técnico pela obra, existe um engenheiro responsável por cada projeto. Então, o que a prefeitura devia exigir? Olha, o projeto da prefeitura está aprovado, você assina como responsável por absolutamente tudo e começa a obra no mês que vem. Pô, quem é que vai gastar 60, 80, 100 milhões num prédio para fazer um prédio errado, um projeto errado se tem? O responsável pelo projeto estrutural, responsável pelo projeto hidráulico, elétrico, arquitetônico, responsável técnico da obra. Eu não consigo entender essa burocracia que trava tudo. E a certidão, tem que passar pelo IBAMA, lá sempre para onde, para plantar cada árvore, tem que plantar 10 árvores, tem que passar pela CT, tem que passar pela sanitária, tem que passar pelo Comaé, tem que passar... Pelo amor de Deus, é duro, é muito difícil você empreender no Brasil, é muito difícil, muito difícil. Bacana. Muito difícil. Aqui o desabafo, viu? Não, aí o pessoal reclama, o empresário ganha dinheiro. Pô, você paga num terreno 12 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Fica um ano e tanto, esse dinheiro capitalizado, parado, para começar a obra. Quando você começa a obra, você já começa de um prejuízo, de um custo financeiro de 1,5 milhão. Quer dizer, é um absurdo isso. É revoltante. 7h38. Inclusive, o Barroso me confidenciou ainda semana passada, não, acho que foi na segunda-feira, ele falou assim, olha, se eu conseguir vender mais 2 unidades, eu já consigo equilibrar ali o ponto de equilíbrio na curva. Então, eu falei assim, olha, você vai no programa na próxima quinta-feira, de repente está aí a oportunidade. Eu sei que já é certo, é só passar a assinar. O Gabriel é novo, né, um jovem ainda destemido com relação a isso. Olha o sorriso dos dois, ô Barroso. Então, é fazer o contato e depois assinar o contrato lá, porque eu tenho certeza, porque quem normalmente compra uma unidade da Engie Plus, e eu conheço muitos, acabam não saindo mais, né? Sai sempre para um novo apartamento. Impressionante. O Amin deve ter uns 10 ou 15 da Engie Plus aí, o Sérgio Amin. Mas só uma dúvida, quantas unidades é previsto o prédio lá? Quantos andares? Então, esses na verdade, são 30 andares, 144 30 andares? Unidades. 30 andares. Pertinho da praia. Não, o empreendimento está um sucesso. Nós temos muitas reservas lá, porém reserva de boca, né? Porque eu não posso aceitar reserva, nem dinheiro, nem nada assinado, porque o projeto não está registrado ainda. Mas nós temos várias aí interessados, né, em comprar o apartamento lá. Vamos ver se concretiza, né? Porque legal. Lá é muito bom, o ponto é muito bom. Então, de boca seria o seguinte, se o melhor falar assim, Barroso, segura uma unidade para mim, isso é de boca. Se o Gabriel falar assim, Barroso, segura uma unidade para mim, é isso. É isso. Entendeu, Melhado? Não tem como vender. Entendeu, né, Melhado? Ô, Vitor Moraes, obrigado aí pela participação, nos acompanha. Tem uma participação aqui do Juliano. Juliano, obrigado pela participação. Ele pergunta aqui o seguinte, como faz para poder participar do Politize? O Juliano pergunta, o Michele. Legal. O Politize, ele agora está com um novo formato, então esse formato que eu trouxe para você, que eu entrei como embaixador Politize, me responsabilizava por entrar em contato com as escolas e fazer palestras, ele se mantém, e quando eu fui selecionado, eu participei do processo seletivo regional, não é nem estadual, porque tem pessoas de diversos estados na minha turma de 2019. Agora o Politize, ele descentralizou o processo seletivo e ele tem dois formatos. Pode ser um processo seletivo local, se tiver uma embaixada na região ou na cidade onde a pessoa mora. Então, aqui na Baixada Santista, nós temos a Embaixada Politize da Baixada Santista e num futuro próximo nós teremos uma embaixada para cada cidade e cada embaixada será responsável por fazer o processo seletivo e formar as pessoas e jovens dessa cidade. E também nós temos o processo seletivo a nível nacional, que são para pessoas que queiram fazer o ensino à distância, o EAD, o formato EAD que o Politize está oferecendo. Então, ele já estava até preparado para essa pandemia, de certa forma, porque os nossos selecionados, tanto a nível local quanto a nível nacional, estão fazendo essas aulas online. Nós não temos processo seletivo aberto agora, nem temos previsão de abri-lo esse ano, mas certamente no começo do ano que vem nós teremos processo seletivo local e também a nível nacional. Legal. 7h41. 7h41 dessa noite, quinta-feira. Hoje participando aqui o Gabriel Miceli, que é o embaixador do Politize.
gentilmente participa do nosso programa, junto com o Marco Melhado, ele que é vereador da cidade de Pedro Toledo, né, pré-candidato a prefeito da cidade de Pedro Toledo também, Roberto Barroso Filho, diretor da ENGE Plus. Tem a participação aqui do Roberto Fraga, vou pedir para o Gabriel colocar aí na tela, para a gente poder estar acompanhando. O Gabriel pergunta o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta ao amigo Dr. Marco Antônio Melhado e a todos da bancada. O que fazer nesse momento de flexibilização, onde as pessoas estão ansiosas pela retomada de suas atividades e o pequeno empreendedor e os comerciantes mais ainda? O que fazer? Sendo que, em alguns lugares, os índices de contaminação estão tendo alto crescimento. O que fazer nesse sentido, Marco Melhado? O Roberto Fraga pergunta. Flávio, é uma situação bastante complicada, né? A questão do comércio, acho que muda tudo, né? A gente está falando até da questão da arquitetura de construção está mudando. Esses pequenos comércios vão ter que se reinventar, né? Isso que a gente tem percebido. Eu tenho conversado com algumas pessoas que começaram a vender por delivery, ou vender via internet, criando algumas formas de comercialização diferente. É com tristeza que a gente tem assistido aí alguns restaurantes ou comércios menores fechando, porque você sabe, existem estatísticas disso, o comércio pequeno, restaurante, bar, ele normalmente tem capital de giro para 70 a 80 dias. Nós estamos há mais de 120 dias aí parados, né? Então, eu vejo aí uma situação bastante complicada. O governo tem liberado um dinheiro, veio o dinheiro agora do Pronamp, tem vindo outras formas, aí a gente tem visto que está começando a andar, mas nós vamos ter um comércio diferente. Eu entendo que nós vamos estar aí numa pós-guerra, a gente vai sair aí com uma nova experiência do que fazer lá na frente. Realmente está bastante complicado. Sua visão, Barroso, em relação à pergunta do Roberto Fraga, que as pessoas aí estão, nesse momento de flexibilização, mas elas estão ansiosas pela retomada das atividades, em que pesa a questão, hoje, dos índices de contaminação ainda estão em alto crescimento. Como ter esse equilíbrio, essa balança, Barroso? Então, acho que os cuidados eles têm que ser tomados, né, como vem sendo, né, implementado, essas medidas todas que todo mundo já sabe. Mas a preocupação minha é grande, porque por mais benefício que o governo tenha dado, por mais crédito que, embora não esteja chegando na ponta, ele tenha dado, por mais benefícios que os locatários têm dado para os locadores e tudo, essa conta vai ter que ser paga um dia. Então, assim, vamos supor, eu tenho um restaurante na rua que pago 25 mil de aluguel, só que estão me cobrando 12,5. Só que eu tenho mais 10 funcionários que estão ganhando e trabalhando por porque o delivery não funciona. Então, essa conta vai chegar. Então, esse é o medo. Isso vale para lojas, vale para vários estabelecimentos. Então, é uma preocupação que tem. Mais um lado positivo, né, é que nessa retomada, o crescimento das vendas, né, ele vem acontecendo de forma, assim, expressiva, né? Aquela empresa que é dona, acho que não sei se é do Pão de Açúcar, MR, não, aquela, que tem ação na Bolsa, não sei, vendeu, acho que o mesmo nível, nas primeiras 2 semanas, o mesmo nível pré-pandemia, está vendendo agora. Quer dizer, empresas que têm Ponto Frio, essa empresa enorme, que eu esqueci o nome agora. Então, a esperança é grande que o comércio volte a trabalhar, que essa demanda reprimida ela seja, aos poucos, aí implementada, que as pessoas consumam um pouco mais, mas é para preocupar, realmente. Tem gente que demorou 20 anos, teve um sonho em 20 anos para montar um negócio e em 3 meses ele fechou o negócio de 20 anos. Então, é uma preocupação grande e eu concordo com o nosso web espectador. Legal, bacana. O José Augusto do Rosário. José Augusto, obrigado pela participação. Você sempre acompanhando a gente aí. Flávio, se o Barrozinho financiar em até 3 vezes, 300 vezes, você pode comprar se ele financiar em 300 parcelas, eu posso estudar, viu, José Augusto? Financiando em 120, já está em 120. Obrigado. Aí o Vitor Moraes também fala um grande abraço para o doutor Marco Melhado, obrigado. O grande Nelson Rodrigues, grande Nelson. Fala, Nelson, tudo bem?
um ambientalista, servidor federal. Obrigado aí, Flávio Santana, tudo certo? Um grande abraço, amigo. Obrigado, Nelson, participando. Gabriel Miceli, como é que é para você essa pergunta do Roberto Fraga com relação a essa flexibilização? Como é que é esse equilíbrio do alto índice de contaminação, mas tem que ter a retomada da economia? Gabriel, na tua visão. Eu quero comentar sobre duas perspectivas, né? Sob a ótica da população, entendo que há uma ansiedade muito grande, acho que ninguém mais aguenta ficar tanto tempo dentro de casa, mas a gente retoma aquilo que a gente falou logo no início, que é a consciência de cidadania e o senso de pertencimento, né? Eu acho que tem algo muito simbólico nas ruas que mostra a sua consciência de cidadão, que é o uso da máscara. Ela demonstra um respeito com o próximo, né? Por mais que você não esteja no grupo de risco, você seja uma pessoa saudável, você utilizando a máscara, de certa forma, você está preocupado com o próximo. Então, do ponto de vista do cidadão, é essa responsabilidade com o outro que não pode se contaminar. Do ponto de vista de empresário, eu tenho pessoas que são empresárias, que são do ramo do comércio, e alguns avaliam que ainda não vale a pena a retomada, porque por mais que as empresas estejam retomando, muitos não têm tido o faturamento necessário para manter o negócio rodando com todos os empresários, não há caixa, não há entrada suficiente, né? Nós tivemos esse exemplo nos shoppings do Sul, que foram os primeiros a flexibilizar, e os lojistas confessaram, né? A Folha de São Paulo noticiou isso, que as vendas chegavam a 50% no máximo do que era o comum antes da pandemia. E não há loja que se sustente, pelo menos o negócio não é feito para vender 50% daquilo que estava previsto para manter o seu capital de giro, para manter o seu estoque, etc. e tal. Então, eu acredito que ainda será um momento difícil para o empreendedor, talvez menos difícil por tudo que já passou, aqueles que tiveram acesso ao crédito, de certa forma, tiveram um alívio, tem um respiro para aguentar essa reabertura. E tem uma outra questão também, Flávio, que eu queria comentar, que eu vejo que é a preocupação de muitos pais com a retomada das aulas. Eu vejo que o governo de São Paulo se prepara para a retomada das aulas, mas ainda assim há muitos pais que não estão seguros com essa decisão do governo e que eu vi pessoas dizendo expressamente que não vão deixar seu filho voltar às aulas até o final do ano. O que é um problema, né? Porque crianças maiores de 5 anos precisam estar matriculadas e precisam estar frequentando as escolas. Então, como é que a gente vai lidar também com esse dilema do voltar para as aulas e a segurança das nossas crianças nas escolas? Para o Melhado e para o Barroso, porque foram dois segmentos que não pararam, né, no período da pandemia, né? Tanto os negócios aí agropecuários aí do Melhado, como a construção civil. Como é que você, Melhado, teve o cuidado nesse período de pandemia, com relação à questão do controle dos funcionários, a questão do isolamento? Como é que você trabalhou isso dentro da tua fazenda, dentro dos teus laticínios, para poder ter uma adequação aí para os funcionários estarem no dia a dia, Melhado? Como é que foi o impacto da pandemia no dia a dia com relação à saúde do trabalhador, do teu colaborador? Flávio, nós distribuímos máscaras, nós colocamos lugares, aumentamos os lugares de lavar as mãos, para que pudesse essa prática estar sendo feita. A gente tem uma vantagem muito grande, que é a questão do sol e do ar livre, né? Do ambiente livre, né? Então, assim... não é confinado, né? Eu não tenho nenhum trabalhador que trabalha um do lado do outro na mesa. Assim. Você pode estar um no trator, o outro está mexendo com outra coisa. Então, assim, você tem uma distância entre as pessoas bem maior do que esse 1,5 m ou 2. Nós distribuímos as máscaras também e a gente ia acompanhando. Nós chegamos a afastar 2 meninos, depois a gente fez o teste, viu que não era, voltaram. Então, assim, a gente controlou bastante. Mas eu queria só pegar um gancho na questão da educação que foi falado pelo Gabriel, que é uma discussão que a gente vem assistindo, que me preocupa bastante. Porque a maior parte das casas no Brasil não possui internet ou acesso à internet de uma maneira prática. A maior parte do país, as pessoas não estão falando diante de um computador aí de alta capacidade também. Então, você tem várias crianças, eu diria aí com mais de 50%, 60%, que estão em casa, não estão conseguindo fazer essa aula online, não estão conseguindo, não tem equipamento, não tem internet, às vezes não tem energia, ou às vezes, a gente já comentou num programa atrás, mora numa casa com muita gente, quer dizer, não tem nem como sentar para estudar isso.
E pior ainda também, essas crianças precisam de auxílio. E, na sua grande maioria, os pais não têm um conhecimento suficiente para dar auxílio a essas crianças. Eu falei outro dia de uma criança que a gente chegou a ter contato e precisava de um auxílio na aula de inglês. E aí, como é que faz? Quer dizer, é bastante complicado. Eu entendo que talvez esse ano o governo vai ter que dar uma flexibilizada ou ter uma porção de aula, porque mesmo que volte às aulas, Gabriel, eu entendo que talvez aí boa parte da população perdeu esse ano. Perdeu Legal. porque não tem como voltar. E hoje tomou posse o novo ministro da Educação, né, que é um santista, pastor Milton Ribeiro, já teve algumas vezes aqui no programa Sem Pauta, uma pessoa que foi vice-reitor do Mackenzie, ele pertence à Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, aqui em Santos, e eu tenho certeza que ele possa fazer um grande trabalho como ministro da Educação, uma pessoa muito ponderada, muito equilibrada, e eu desejo todo o sucesso do mundo ao Milton Ribeiro, novo ministro da Educação. Barroso, como é que foi o trabalho junto à IG Plus, com relação aos cuidados do funcionário, a questão do isolamento, a questão dos testes para que as pessoas não pudessem ali estar se contaminando? Como é que foi esse trabalho para poder manter o ritmo no dia a dia de vocês lá junto à GPUS com relação aos colaboradores, Barroso? Porque aí não tem trabalho remoto, né? O trabalho tem que ser presencial, como também no agronegócio também é de forma presencial lá nas fazendas do Melhado. Como é que foi, Barroso? Então, na verdade, a gente já começou há 4 meses atrás, né? Eu acho até que o exemplo aí que o segmento deixou para os outros segmentos já foram seguidos, né? Então, medição da temperatura na entrada da obra de todos os funcionários. Nós intervalamos a entrada, então os funcionários foram divididos em 3 turnos para entrar, para almoço e para saída, com 1 hora afastamento, higienização, tanques, já tinham vários tanques, mas nós aumentamos alguns para lavar a mão, álcool em gel na obra inteira, máscaras, fornecemos máscaras de pano, várias máscaras para cada funcionário, palestras na obra do técnico de segurança, de higienização, para trabalho com afastamento, algum trabalho do Secov também, do Seconce também, nas obras, e nós não precisamos realizar os testes, mas o Seconce disponibilizou 4 mil testes para a gente comprar um preço subsidiado para os funcionários. Como a construção civil também, até o final da obra, se trabalha aberto, então nós procuramos separar os funcionários. Então, por exemplo, nós estávamos fazendo fachada. Então, nós tínhamos funcionários em cada lado do prédio, trabalhando sozinho ou em dupla, e procuramos afastar o máximo possível os funcionários, e o ar circula bastante. Acho que a gente teve 1 ou 2 casos só, um caso confirmado e o outro na obra inteira. Eu achei até um ponto fora da curva, né? Nós temos 100 funcionários e praticamente 2 só pegaram a doença, né? É o que estão fazendo hoje em dia, né, Flávio? Hoje, os cuidados... Eu tem certas coisas que eu não consigo entender, né? Eu acho assim, você mudar os horários para que todos não peguem o transporte público na mesma hora, perfeito. Agora, 4 horas de trabalho, isso é um contrassenso. Já que, se a loja tem condições de abrir, se é viável abrir, por que não espaça mais esse período para as pessoas não ficarem mais tempo? Você vai na Tok Stock aqui, perto de casa aqui, tem fila, entupido lá dentro. Quer dizer, por que não abre 8 horas, 9 horas, 10 horas e deixa as pessoas com os mesmos cuidados, com isolamento, circularem com mais espaço? Essas coisas eu não consegui, também não consegui entender, porque a praia estava fechada metade do dia. Então, eu acho assim, com responsabilidade, né, eu acho que essa ampliação de horário, ela facilita que seja cumprida todas essas normas aí que nós temos que seguir de responsabilidade pessoal contra o vírus, a pandemia, né? É uma opinião minha. O Maiorca já foi entregue? Não, vai ser entregue em novembro, dezembro. A gente vai adiantar um mês aí, talvez. Né? Fica ali na ministro a pandemia não atrasou. A pandemia não atrasou a obra, embora algumas indústrias, né? Nesse caso aí, não, porque a gente já tinha comprado quase tudo, elas pararam um pouco de fabricar, mas nesse caso aí já estava quase tudo comprado, então afetou pouco o andamento da obra, vai ser entregue talvez um mês antes ainda.
Legal. Mandar um abraço aqui para o Alfredo Nogueira, que está nos acompanhando. Obrigado, Alfredo. O Fábio Ferreira também, obrigado. O Gabriel Miceli é envolvido nessa questão política partidária, foi candidato nas últimas eleições para vereador, este ano vem como pré-candidato a vereador. Qual a principal plataforma, o que o Politize acabou auxiliando, contribuindo para a tua formação, para estar mais preparado para essas eleições, Gabriel, na tua visão? Eu tenho certeza que esse despertar do olhar para a educação e da necessidade da gente discutir o protagonismo do cidadão. Nós vemos uma insatisfação muito grande com a política, com a democracia, e não é só no Brasil, essa insatisfação é global, e acredito que isso se dê por conta da forma como os nossos representantes se apartaram dos anseios da população, da forma como a política não fala a linguagem da sociedade, a linguagem do cidadão, e não é também um mecanismo acessível a todos, as formas como as audiências públicas acontecem, a forma como as sessões acontecem. Eu acompanho muito as sessões da Câmara aqui de Santos, e elas não são atrativas ao cidadão médio, ao cidadão comum, que é aquele que precisa da política, que precisa participar. E além do Politize, Flávio, eu só queria comentar, eu estou com a camiseta aqui da RAPS, que traz alguns valores que para mim são inegociáveis, e a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, também é uma dessas instituições preocupadas com a melhora da qualidade da democracia. Eu sou também aluno do Renova BR, que forma cidadãos que estejam dispostos a discutir e participar da política. Então, sendo bem objetivo na minha resposta, eu entendo que não tem como a gente falar de qualquer política pública que não esteja olhando para a questão da desigualdade social no Brasil, na desigualdade que assola os municípios, em especial aqui em Santos, quando nós temos famílias inteiras morando em submoradias, como as das palafitas, e a gente discutindo melhorias na cidade que são, sim, importantes, trazem melhorias para o turismo, trazem melhorias para diversos pontos da cidade, mas nós estamos deixando de lado aquilo que é realmente prioritário. Então, a política ela tem esse papel fundamental de olhar para quem mais precisa, e eu entendo que a Câmara dos Vereadores cumpre esse papel quando ela cobra do Executivo e direciona os olhos da política para quem mais precisa, para quem mais precisa mesmo das políticas públicas para ter um mínimo de dignidade e acesso aos seus direitos. O Nelson Rodrigues participa do programa. Nelson, obrigado pela participação. Um abraço ao Barroso. Concordo. Se ampliar o horário, você acaba diluindo o público e no comércio e outras atividades impedindo a aglomeração. Então tá aí o Nelson falando a respeito do horário que acaba sendo mais interessante, se você conseguir ampliar. O Gustavo Costa, obrigado, Gustavo, boa noite a todos. Ele disse que assistiu à entrevista do ministro Paulo Guedes no dia 6 de julho, e ele reforçou a ideia de privatizações, que seu foco seria o incentivo às grandes empresas para atrair investimentos estrangeiros. Porém, também ressaltou que o Brasil é um país com a mão de obra desqualificada e que os qualificados seriam cada vez mais valorizados, diz aqui o Roberto na sua colocação. E ainda ele complementa que a questão é a seguinte, na opinião dele, né? Não seria o momento de um programa de capacitação EAD subsidiado pelo Estado para os menos favorecidos? Como, por exemplo, cursinhos de concurso que majoritariamente no setor privado? Você concorda, Omelhado, essa colocação que o Gabriel Costa fez, e, de repente, viabilizar a questão de qualificação gratuita, se bem que eu já vi vários cursos que estados, municípios dão, né, gratuitamente, mas eu não sei se tem aí, ou se os cursos são ideais para poder qualificar para a mão de obra no meio de trabalho, ou se não há o interesse devido nesse sentido. É a opinião aqui do Gabriel. Qual a tua opinião? Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu concordo com ele, sim, Flávio. Eu acho que a questão da capacitação ela tem que ser uma busca incansável pelo poder público. Pegando a parte do Gabriel, a diferença no país entre quem tem dinheiro e quem não tem, existe um abismo muito grande. Não é fácil ser político ou ser gestor num país como esse, porque você tem diferenças sociais muito grandes. Você faz uma coisa aqui e atrapalha o outro. Então, é difícil fazer essa gestão. Nós só vamos conseguir fazer com que as pessoas saiam dessa situação com a capacitação.
falar em EAD, a gente volta àquela situação, nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem computador bom para você possa ter esse tipo de aula de EAD. Mas o Barroso é um cara que está sempre fora, sabe disso. As indústrias se localizam, elas se estabelecem perto do quê? De universidades, cursos técnicos e outras situações. Nós perdemos a maior parte dos nossos cursos técnicos aí na década de 70, né? Onde a gente resolveu criar só engenheiros, advogados e médicos, mas os cursos técnicos precisam voltar a ter uma força nesse país para a gente mudar essa situação e começar a ter mais gente capacitada para estar trabalhando. Só... Pois não, Melhado. A gente já falou isso num programa atrás. Com a questão do home office hoje, eu tenho conversado com algumas empresas e mais de 20% dos funcionários serão demitidos por não morarem em casas com capacidade para que ele possa trabalhar em home office. Casa que não tem um outro cômodo, casa que possua aí 5, 6 moradores, 8 moradores dentro de casa, com cachorro, criança e tudo mais. Olha só, essa doença vem, de uma certa maneira, potencializar a diferença social, porque essas pessoas podem ser até qualificadas, mas não vão poder trabalhar em home office, dependendo de onde ela mora. É bastante preocupante. O Barroso já deve ter pensado nisso, né? Nesse empreendimento lá na Ricardo Pinto, já deve ter esse olhar agora, isso fica por conta dos arquitetos, principalmente, mas de desenvolver uma unidade que seja mais adequada para o home office, né, Barroso? Ou não? Não, nesse prédio ainda não deu tempo, que o projeto está pronto há uns 2 anos, mas é importante, já que não deu tempo de planejar nesse empreendimento, que os próprios moradores contratem um arquiteto. Eu sempre aconselho um arquiteto profissional que seja capaz de achar um cantinho certo para que ele possa fazer o home office dentro de uma residência, não tendo exatamente um quarto, um ambiente para que ele possa ficar isolado lá. Mas existem algumas formas que ele consegue adaptar, que ele tem um pouco de sossego num canto do apartamento adaptado, né? Mas é uma realidade que no próximo projeto a gente já vai ter que pensar nisso, com certeza. Agora, Flávio, só um detalhe. Não tem home office, porém, nós temos 2 estações de abastecimento de carros, patinetes e motos elétricas. Então, talvez, eu não sei se tem algum prédio em Santos, nós vamos ter estação de abastecimento de carro elétrico, patinete e moto. Então, uma coisa pensada é que, nesse caso de home office, especificamente um quarto para home office não foi pensado. Legal. Jardel Cunha também nos acompanha. Obrigado, Jardel, pela participação. E o José Augusto do Rosário, a última pergunta de hoje, ele pergunta para o Gabriel Miceli, ele fala o seguinte, que é uma pergunta. O Gabriel Miceli, Gabriel está vindo em uma onda jovem para mudar a política local, ou ainda há que se trabalhar para engajar mais os jovens? O José Augusto pergunta, Miceli. Legal. Eu acho que o primeiro ponto importante é assim, a boa política, ela não é privativa das pessoas jovens, né? Tem pessoas mais velhas, pessoas que estão há mais tempo na política, fazendo a boa política, e é muito importante que a gente não criminalize quem já está aí fazendo acontecer. Certamente há um interesse muito grande de muitos jovens de buscar a qualificação. No processo seletivo que eu fui selecionado do Renova BR, foram mais de 30 mil inscritos para um curso de formação, tanto EAD quanto presencial, para você se qualificar para integrar e participar da política. Mas isso não é suficiente, né, Flávio, Marco e Barroso? Não adianta só o candidato estar preparado se a população, e a gente vem falando sobre isso aqui nesse programa das desigualdades, se a população ainda não tem acesso à internet, se ela ainda está preocupada se vai ter o que comer no final do dia, se ela não tem acesso à água encanada, se ela não tem acesso aos direitos mais básicos. E aí nós vemos uma velha prática sendo perpetuada, que é a de compra de votos, mas assim, é muito fácil a gente apontar o dedo quando nós temos o conforto do nosso lar e temos acesso a todas as condições materiais. Mas nós temos muitas pessoas do Brasil que ainda não têm acesso às condições mínimas de dignidade para ela, então, se preocupar com um voto racional, um voto naquela pessoa que está querendo apresentar um projeto para a cidade, um projeto para o Estado, um projeto para o Brasil. Então, por isso que é importantíssimo, não só esse trabalho do Politize, de despertar a consciência do eleitor, para que ele faça um voto racional e um voto em programas, um voto em projetos, mas também é importantíssimo que nós cobremos do poder público que ele implemente as políticas públicas, as políticas que são asseguradas pela Constituição, para que o cidadão eleitor tenha um mínimo de dignidade e que ele possa votar de barriga cheia e participar da política de forma digna.
Muito bem, estamos chegando ao final do programa, 8 horas e 6 minutos. Agradecer aqui a participação de todos. Barroso, você toma leite? Você gosta de leite, Barroso? Olha, sinceramente, eu não tomo leite. E queijo? Verdade. Mas como queijo. Queijo bem amarelo. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, o Melhado... Mas se o Melhado quiser mandar um leite, a Cláudia toma leite aqui. Então tá bom. Então é o seguinte, o Melhado, você aceita escambo, Barroso? Porque aí o Melhado dá uma parte em dinheiro, uma parte ele manda leite e queijo pro resto da vida. Manda queijo. Tá vendo, Melhado? Faz um escambo aí com o Barroso e compra um apartamento lá na Ricardo Pinto. Qual é o nome do empreendimento que vai ser na Ricardo Pinto, Barroso? Residencial Mykonos. Míconos, muito bem. Barroso, estamos chegando ao final do programa. Um abraço aí para a Cláudia. Obrigado pela participação. Queria que você deixasse aí, então, o site e o contato da Inge Plus, para as pessoas conhecerem um pouco mais do Residencial Míconos. Barroso, obrigado pela oportunidade de falar com você novamente. Tá, eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer aí meu amigo Melhado, que eu estava com saudade dele, o Gabriel, jovem talentoso, aí que vocês tenham bastante sucesso, o Flávio, meu amigo de anos, né? E o site da Inge Plus é mais fácil, www.engplus.com. É mais fácil que lá não tem BR. Legal, obrigado pela oportunidade, Flávio. Obrigado, meus amigos. Muito bem. E ainda a Cláudia disse o seguinte, Mykonos, melhor vista da cidade. Muito bem. Agora, tem cobertura? Quantas coberturas vai ter lá, Barroso? Não tem cobertura, só cobertura comum. Comum. Então a parte de lazer vai ser na cobertura, é isso? Isso mesmo. Sensacional. Então, na verdade, você deu uma condição de dar uma igualdade a todos os moradores, então, é isso? Exatamente, uma vista maravilhosa. Parece que está no helicóptero. Muito bom. Porque aí você vai conseguir ver toda a cidade 360 graus, não vai? A 100 metros de altura, né? Vai sim, verdade. Tá, perfeito, obrigado. Melhado, obrigado pela oportunidade, prazer em revê-lo mais uma vez. Um abraço, sucesso. Vê se compra lá um apartamento, Melhado. Ele já aceita queijo. Faz um escambo aí. Dá 10% aí do apartamento em queijo, Melhado. Deixa de ser pão duro. Tá aí, ó, engeplus.com. Boa, Gabriel, obrigado. Fala, Melhado. Bom, mandar um abraço aí para o meu sempre governador Barroso. É um prazer estar com você. Estava com saudade de você também, de poder conversar. É um carinho muito grande. O Flávio, meu companheiro, está sempre junto também. Rotariano junto. Aliás, eu digo que o Flávio é o melhor protocolo que eu já vi trabalhar em Rotary. Gabriel, é um prazer falar com você, te conhecer. Realmente você tem aí novas ideias, é importante que isso siga. Queria mandar um abraço a todo mundo aqui de Pedro de Toledo. Eu vi que o vereador Joanil estava assistindo, Orlando. Grande vereador. Um abraço. O Fraga, tem a Aline, tem bastante gente aqui entrando. Eu fico muito contente de esse pessoal estar assistindo. A rádio, esses programas, é uma maneira da gente também se capacitar, porque a cada programa desse eu aprendo muito com as pessoas que são convidadas. Um grande abraço, é um prazer estar com vocês. Para seguir nas redes sociais, Melhado. O meu Facebook é Marco Antônio Melhado, é o Facebook. Endereço não sei direito, não. Acho que eu estou meio devagar, tá? Mas acha lá Marco Antônio Melhado. É verdade. Marco Antônio Melhado, você acha no Facebook. Para quem se aposentou em 1992, né, viu, Miceli? Então, quando os caras pintados, quando o Collor saiu, ele se aposentou. Então, veja o tempo de vida que ele tem, né? Você estava falando de um momento, eu estava lembrando que eu também já fui jovem, e na época das diretas já, a gente estava na rua, não sei se você lembra disso, e fomos acompanhar o velório do Tancredo Neves, olha, que estava internado no Hospital das Clínicas. Quer dizer, a gente esteve atuante aí de uma certa maneira, né? Que coisa... Legal. História muito... É verdade. Está aí o vereador Marco Melhado também, aí o Gabriel. Obrigado, Gabriel, já colocou o Facebook aí do Melhado. Gabriel Miceli, obrigado pela oportunidade, sucesso aí nessa sua empreitada, que eu tenho certeza que você vai alcançar seu objetivo. Você possa voltar outras vezes aqui no programa, viu, Gabriel? E o seu contato aí para as pessoas seguirem um pouco mais o seu trabalho aí no Instagram e Facebook. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, Flávio, pela oportunidade. Um prazer conhecer o Melhado, conhecer o Barroso. Obrigado mesmo por essa oportunidade, porque é ano eleitoral e é importante que a gente diga que todas as nossas decisões que têm impacto na sociedade, como, por exemplo, fechar ou não a torneira enquanto você escova o dente, é uma decisão política. Então, nós estamos, a todo momento, tomando decisões políticas e nós precisamos nos reconhecer enquanto cidadãos.
Sigam a página do Politize, politize.org, politize.com.br, a página do Politize Baixada, @Politize Baixada, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu estou à disposição nas redes sociais para quem quiser conversar, conhecer um pouquinho mais de mim. E agradeço mais uma vez pela oportunidade e até uma próxima. Legal, Roberto Fraga ainda complementa. Boa noite, meus amigos, excelente programa. Interessante ver o jovem Gabriel Miceli com uma liderança e norteado nas questões públicas e sociais. Muito bem, todos vocês, obrigado pela oportunidade. 8 horas e 12 minutos. Programa dinâmico aqui, acabou voando. Amanhã é o dia delas, né? Sexta-feira, dia da mulherada aqui tomar conta do programa Sem Pauta, para a alegria dos maridos, porque é uma hora que os maridos ficam tranquilos, porque a mulher fica na tela, então não fica nenhuma atribuição dos maridos em casa. E amanhã a gente vai ter um bate-papo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, um abraço, boa noite e até amanhã. Valeu! Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.